São Paulo é o motor da economia brasileira. O estado é responsável por mais de 30% das riquezas produzidas no país. Essa força torna os paulistas atores importantes em todas as discussões sobre o Pacto Federativo, que são as relações entre o governo central e as unidades da federação. Para conversar sobre esse tema, o nosso convidado é o senador Ayrton Sandoval, porque o papel de São Paulo no desenvolvimento do Brasil é assunto de Estado. Eu tenho a companhia do jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado, que participa conosco aqui do programa Assunto de Estado. Senador Ayrton Sandoval, muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio para hoje falarmos sobre São Paulo. Eu que agradeço o convite. É um momento importante da gente falar sobre aquele grande estado que é São Paulo. Bom, um estado hospitaleiro, recebemos migrantes e imigrantes do Brasil todo e do mundo todo. Exatamente, a gente conhece as comunidades de vários países em São Paulo, né? E São Paulo, senador, nós falamos na abertura, é esse estado que todos os brasileiros sabem, movimenta a economia do país. São Paulo responde por mais de 30% do PIB nacional. Nós temos aqui alguns dados, o crescimento nos últimos 12 meses, comparando com esse trimestre, foi um crescimento significativo de mais de 2%. Entretanto, assim como todas as unidades da federação, quando nós comparamos o PIB do início deste ano com o PIB do início do ano passado, há uma pequena queda. No caso de São Paulo, 0,5%. Apesar disso, São Paulo continua na arrecadação disparadamente na frente de todos os estados. Esses aqui são os dados de arrecadação de ICMS. São Paulo sozinho responde por 31%. Em segundo lugar, Minas com 10%, Rio 7,8% e Rio Grande do Sul 7,4%. Essa pujança toda, ela, apesar de ser muito forte, ela corre riscos com essa crise econômica que o país vive? Quer dizer, como é que o senhor entende hoje o contexto do país na economia e como isso afeta não só os outros estados, mas principalmente São Paulo? Eu acho que afeta tudo. Com relação ao ICMS, nós temos que verificar o seguinte, aí é muito dependente também da população do estado, né? O estado de São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, é o que tem o maior número de contribuintes. Na ordem, nós vamos ter Minas Gerais, depois Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que a arrecadação é muito dependente do número de contribuintes que existe no estado. Isso está relacionado ao número da população também, que em São Paulo é um pouco mais de 40 milhões de habitantes, né? Agora, essa questão, quando o país vai mal, todos os estados também sofrem a consequência. O estado de São Paulo, apesar de ser o maior estado exportador do Brasil, tem os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que se vive no Brasil inteiro. Problemas na segurança, problemas na saúde, problemas de toda a natureza. Então, quando o país vai mal, tudo fica difícil, nada dá certo. Não adianta ter a maior população, não adianta ter o maior número de indústria, não adianta ter o maior número de empregados, porque ali em São Paulo se sente também o problema da crise que o país está passando. Certo. Bom, senador, o estado de São Paulo já foi responsável por 20% da indústria de transformação no Brasil, hoje 12%. Essa redução na importância, apesar disso, o estado ainda continua recebendo migrantes, a população aumentando. Como é que isso tem sido tratado para evitar que essa redução, não uma redução de importância, mas uma redução de participação, digamos, não reflita em perda de arrecadação, em perda de qualidade também de vida para os paulistas? Complementar uma informação, né? Esse dado que o Jefferson dá de queda na participação da indústria, ele não é só de São Paulo, né? Nacionalmente um problema do Brasil, né? A indústria tem perdido força na composição do PIB e na economia. Como é que o senhor vê esse fenômeno? Eu acho que isso decorre muito da situação que o país vive, né? Eu acho que o problema maior é o nosso sistema tributário. O nosso sistema tributário é arcaico, ele não atende às necessidades dos produtores, nem da indústria, nem do comércio, nem de ninguém. É extremamente complicado, extremamente oneroso para o mais pobre
E nós precisamos imediatamente de uma reforma tributária que possa corrigir todas essas distorções que existem. O país não tem condição de competir com outros países que têm um sistema moderno de arrecadação. O peso tributário é muito grande comparado com os outros países. Então, nós temos que modernizar os nossos meios de arrecadação e não ser tão oneroso com relação ao mais pobre, como hoje acontece. Se a gente for verificar, por exemplo, o exemplo de uma compra de um aparelho de televisor, quem ganha salário mínimo paga de tributo o mesmo que paga alguém que ganha um grande salário, 10, 15, 20 vezes o salário mínimo. Isso é muito injusto. Então, nós precisamos imediatamente de uma reforma tributária para corrigir as distorções que existem no nosso país, para não penalizar tanto o nosso contribuinte e dar condições da gente disputar os mercados internacionais, que aos poucos nós vamos perdendo esse protagonismo de importantes no mercado internacionais. O senhor toca nesse ponto da reforma tributária. Esse assunto frequentemente é debatido aqui no Senado, no Congresso. Há vários projetos de lei falando, por exemplo, da reforma do ICMS. E sempre que essa pauta volta, surge aquela questão: qual estado vai perder, qual estado vai ganhar? Porque toda reforma, por exemplo, do ICMS pressupõe que algum estado vai perder. Na reforma do ICMS, inclusive, São Paulo tem feito muito essa crítica. Como é possível fazer uma reforma tributária com esse embate entre os estados e nenhum deles querendo perder arrecadação, outros querendo ganhar mais? Mudando o tipo de tributação. Essa guerra de reforma tributária, isso está em pauta desde antes da Constituinte, desde antes de 1988. Nós mesmos, com o ex-governador de São Paulo, Orestes Quercia, criamos a Frente Municipalista Nacional para poder lutar pelo fortalecimento dos municípios, porque nós entendemos que o município é no município que devem estar os recursos suficientes para atender a população, e hoje não é assim. Então, fizemos várias marchas a Brasília, e naquela época era a mesma cantilena: vamos fazer a reforma tributária, temos que fazer a reforma tributária. E hoje eu volto aqui por um período curto aqui no Senado e eu vejo a mesma luta do mesmo jeito, não avançou em nada. É importante que se crie uma consciência nacional. É muita discussão existe, está todo mundo discutindo, mas a boa vontade não existe. A vontade de resolver o problema, de solucionar o problema, de buscar uma solução definitiva para o problema não existe. O senhor foi constituinte, o senhor citou agora a Constituição. Lá na Constituição ficaram muitas atribuições para estados, municípios, e muito se fala que pouco dos recursos foi destinado junto com essas atribuições. Principalmente com o passar dos anos, muitas contribuições que foram criadas e que ficam exclusivamente com a União. O foco de uma reforma tributária que vise mais recursos, como o senhor falou, para os municípios e estados, deve ser essa redistribuição, essa parte que hoje fica em Brasília, no caso? Eu acho que tem que haver uma redistribuição. Tem que modernizar. Primeiramente, modernizar a nossa tributação, que é muito irreal, injusta, difícil de administrar, difícil para o governo administrar, difícil para o contribuinte cumprir as suas obrigações. É um trilhão de tributos que tem aí, de normas que tem que se seguir, o que dificulta tudo. Dificultam as empresas, dificulta todo mundo. Agora, é preciso que haja boa vontade para resolver isso aí, que vai haver um embate entre os vários entes da federação, isso é mais do que natural. Mas se tiver bom senso, se tiver vontade, a gente acha o meio comum. O que é importante é nós sairmos dessa lenga-lenga que já faz mais de 30 anos que nós estamos aí discutindo o mesmo assunto e não chega numa conclusão. Na Constituinte, como você disse, houve um pequeno incremento de recursos para os municípios. Eu mesmo tive a oportunidade e fui agraciado pelos companheiros com a aprovação de uma emenda minha que aumentava
a distribuição do ICMS para os municípios é de 18% para 25%. Os municípios passaram a participar com uma taxa de 25% sobre a arrecadação dos ICMS no estado inteiro. Né? Mas isso acabou havendo mudanças ao longo do tempo. Né? Você mesmo se refere às contribuições. Foram criadas vários tipos de contribuições. Pela União, né? Hoje o governo federal tem uma série de contribuições. É tudo da União. Né? É tudo da União. E encargos são transferidos para os municípios constantemente. Veja o caso da saúde. Nós temos hospitais particulares que atendem o SUS fechando em grande quantidade. Eu tive há poucos dias a visita de um representante da Associação dos Hospitais, mostrando que, inclusive, no meu estado, a quantidade de hospitais particulares que fecham é muito grande. E, ao mesmo tempo, nós vemos o coitado do contribuinte nas portas dos hospitais, com aquela dificuldade toda para ser atendido, cirurgias eletivas, uma fila de espera que não tem tamanho, né? São tudo coisas que... se não existe recurso, não tem como dar um bom atendimento à população. E essa carga está ficando sempre por conta dos municípios que já não aguentam mais. Bom, nós estamos falando dessa concentração de recursos na União e vemos que aqui em Brasília sempre os prefeitos e até governadores vêm de pires na mão buscar recursos porque a arrecadação local não é suficiente. Como é que é essa relação hoje de São Paulo com o governo federal em termos de recursos? Porque nós sabemos que São Paulo é quase que o único estado da federação que tem capacidade de fazer investimento com recursos próprios, investimentos em grandes obras. São Paulo tem um metrô muito maior que da maior parte das capitais do país. São Paulo tem investimento em rodovias com recursos próprios. São Paulo hoje depende pouco do governo federal. O governo federal aporta pouco em São Paulo. Como é que é essa relação do estado de São Paulo com o governo federal? Aporta pouco, depende muito, como todos os estados brasileiros. Não é porque São Paulo tem o maior PIB que ele não tem também as maiores necessidades. Nós temos os mesmos problemas que o Brasil inteiro enfrenta. Problemas na segurança, problemas na saúde, problemas de transporte, problemas de todas as naturezas nós temos em São Paulo, quanto os outros estados. Podem ser, muitas vezes, um pouco menores, mas eles são sentidos, esses problemas são sentidos e muito sentidos em São Paulo, especialmente na área da saúde. Nós tivemos a oportunidade de ter governadores responsáveis que cuidaram muito bem do orçamento e São Paulo hoje tem a sua economia mais ou menos equilibrada. Situação fiscal diferente de outros estados. Sim, não é exemplar ainda, poderia ser melhor, mas dentro das condições que estão vivendo o Brasil, nós temos uma situação fiscal confortável, pelo menos por enquanto. Né? Mas isso não quer dizer, se as coisas continuarem como estão, não haja uma tendência em piorar isso daí. E isso é ao custo de investimentos e de melhora do atendimento da população, porque sempre estoura onde? A corda estoura sempre do lado mais fraco, que é o lado do contribuinte, do lado do usuário dos serviços prestados pelo Estado. E os municípios, senador? Porque São Paulo tem municípios grandes, ricos, né? Região de Campinas, região de Ribeirão Preto, Presidente Prudente, enfim, várias regiões com municípios que se destacam no cenário nacional. Como é que está a situação dos municípios hoje em São Paulo? A situação é a mesma do Brasil todo. Eu vejo no meu gabinete, esse período que estou aqui, a quantidade de prefeitos que vêm em busca das emendas do orçamento e quantias pequenas, que para eles são de uma importância extraordinária. Mesmo para municípios grandes? Mesmo para municípios grandes, municípios da Grande São Paulo vieram me procurar em busca de emendas e vão procuram também outros parlamentares, deputados estaduais, federais do Estado também são procurados. E isso, nos municípios pequenos, muitas vezes chega a ser uma receita substancial para esses municípios. Porque São Paulo, quer dizer,
O Jefferson citou aqui as regiões mais ricas de São Paulo, mas no sul de São Paulo, ali na região do Vale do Ribeira, Registro, nós temos também municípios que enfrentam dificuldade, no litoral, né? como em regiões mais pobres de outros estados, não é, senador? Mesmo os grandes municípios têm problemas. As periferias das grandes capitais, o sofrimento do povo é grande. Não é muito diferente do resto do Brasil. Né? Nós temos problemas de habitação, nós temos problemas de saneamento básico, nós temos problemas de toda a natureza. A minha cidade é uma cidade privilegiada, a minha cidade é Franca, lá a maior produção e a nossa economia é o café, é o calçado, a indústria de calçado, mas lá nós temos esses mesmos problemas, apesar do nosso IDH ser considerável. Nós temos também uma economia forte na cidade, mas as dificuldades lá também existem, como existe no estado todo. O senhor falou da produção de calçados em Franca, nós temos uns dados sobre isso aqui para discutirmos, né? Franca, no ano 2017, produziu 27 milhões de pares de calçado, que representa 67% das exportações de São Paulo de calçados, sim, que vão para 107 países. Acho que as pessoas do Brasil todo sabem que Franca é um polo de produção de calçados. Embora esses dados sejam significativos, aí em Franca também houve uma perda de produção em relação ao ano anterior, de 10%. Uma perda muito grande com relação a anos anteriores. Qual é a situação dessa indústria de calçados hoje em Franca? A indústria vai bem, não vamos dizer que vai mal não, porque a cidade tem crescido, tem desenvolvido e não está em crise, vamos dizer assim, não existe uma crise de desemprego, de outras naturezas, mas está vivendo um retrocesso na produção, né? Quando você diminui a produção, você diminui também o emprego. E nós estamos tendo também alguns problemas de empresas que estão saindo do nosso estado e da nossa cidade, saíram algumas empresas para ir para outros estados, por exemplo. E agora há uma preocupação com relação ao que acontece no Paraguai. Sim. As condições que lá são importantes para eles, energia barata, o custo trabalhista de mão de obra é barato, é diferente do nosso aqui. Então, temos também essa preocupação agora. O Senado Federal, inclusive, tem uma comissão externa para avaliar essa situação do Paraguai, que tem afetado vários estados brasileiros, sim, com empresas que vão para aquele país dá isenções e elas quase que só montam o produto lá e vendem de volta para cá. Isso acontece também com as fábricas tem acontecido também com fábricas de Franca? Com a fábrica de Franca para o Paraguai, ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas produtores de componentes de calçados, nós já temos algumas informações que já estão indo para o Paraguai. Isso acaba não é sendo ruim, um processo... né? Porque o componente, ele continua fornecendo aqui, dando emprego aqui, e vai lá buscar um novo mercado, né? Mas isso pode ser um processo que lá na frente complique, né? Porque no final pode ir a indústria toda. Ou não existe essa preocupação? Para Franca, o risco maior vamos dizer assim, essa guerra fiscal que existe entre estados, sim, e que algumas empresas que saem de Franca vão para outros estados e o maior mercado consumidor continuará para ela sendo São Paulo, o que é até de uma forma injusta, vamos dizer assim. Né? Mas isso tem acontecido. Recentemente, uma grande empresa que produz 15 mil pares de sapato por dia foi para o Ceará. Né? E várias empresas... Vai produzir lá e vender para São Paulo. Vai vender para São Paulo, porque o maior mercado consumidor está aqui no Sul-Sudeste. Né? E o Mercosul nessa questão, senador? Porque a gente houve várias vezes aqui no Senado a reclamação da bancada do Rio Grande do Sul, que também tem um polo calçadista importante, de problemas para colocar o produto na Argentina, principalmente. Franca, São Paulo, enfrenta também isso? Vivemos o mesmo problema. A diferença entre Franca e Rio Grande do Sul, principalmente Novo Hamburgo, é o tipo de calçado que produz. Sim. Lá é mais o calçado feminino e Franca mais o calçado masculino. Se bem que hoje já está... diversificando isso. Já está modificando essa conformação, mas ainda é bem significativa. Calçado feminino no Sul, calçado masculino em Franca. Aproveitar que nós estamos falando de Franca, eu queria que o senhor comentasse para a gente também uma outra atividade que tem sido significativa naquela região, que é a produção de café, que eu imagino que há muitos anos atrás não era tradicionalmente forte ali.
O que aconteceu que Franca hoje, inclusive em termos de qualidade de café, tem se destacado em São Paulo e até no Brasil? É interessante o seguinte, São Paulo foi durante um longo período o maior produtor de café do Brasil, né? O estado como um todo? No estado como um todo. Hoje nós somos o terceiro maior produtor, né? E o café existe em praticamente todo o estado de São Paulo, mas perdeu muito espaço para a cana, né, que já está ocupando uma grande quantidade de terra na nossa região. Agora, a região de Franca mantém a sua tradição de produtora de café e especialmente café de grande qualidade, café gourmet mesmo, café de primeira qualidade, vamos dizer assim. Não só no município de Franca, como também Pedregulho, que é da mesma região, Ribeirão Corrente, Jericoara, principalmente esses 4 municípios são o que tem... É ali que é a região chamada de Mogiana, Alta Mogiana. Alta Mogiana. Inclusive, nós temos uma qualificação de origem, como o café da Alta Mogiana já é qualificado como de origem, que é uma novidade, para nós é uma novidade. Não sei se tem outras regiões com qualificação de qualidade por região. Bom, essa perda do mercado do café para São Paulo, o senhor atribui exclusivamente ao crescimento da produção de cana ou foi o próprio desenvolvimento industrial do São Paulo, do estado, que diminuiu um pouco essa produção agrícola que era tão significativa? Eu acho que é uma somatória. A cana, sim, ocupou muito espaço, né, e naturalmente acaba ocupando o espaço das lavouras de café também. Você tem que perder lavoura de café para produzir também café. A industrialização, a pecuária também, a pecuária leiteira, a pecuária de corte, que São Paulo tem uma diversificação muito, muito grande na sua produção, né? E é exatamente aí que está o êxito maior do Estado, sim, é ter essa diversificação, porque isso ocupa todos os segmentos da economia. Mas existe alguma preocupação com o fato da cana avançar tanto, apesar de ser um produto importante para a economia do Estado ou não? Existe sim a preocupação, né? Não pode deixar de existir essa preocupação, mas eu não acredito que ela avance mais. Pelo contrário, o que a gente tem sentido é que tem havido uma diminuição no espaço ocupado pela cultura da cana. Talvez por dificuldades que estão passando, várias usinas... Questão do preço do álcool. Sim, né? Várias usinas passaram. Inclusive, agora temos uma preocupação com alguns projetos que tramitam aqui no Senado. Tem um projeto, por exemplo, porque o álcool combustível, que é o etanol, ele tem que ter uma margem diferente com relação à tributação, ele tem que ser menos tributado do que a gasolina, por uma razão muito simples, porque ele tem um valor calórico menor. Então, ele se consome mais para produzir o mesmo resultado da gasolina. E existe um projeto aí que está, em razão de greve de caminhoneiro, aquelas coisas, para apresentar um projeto. Eu acabei até assinando uma urgência lá, inadvertidamente, que estabelece o mesmo valor de tributo, mesmas bases de tributação para a gasolina e para o etanol, né? E baixa significativamente a base tributária sobre o diesel. Né? Até eu apresentei uma emenda para que fosse cobrada a mesma base do diesel. Para o etanol. O etanol pode ficar menos competitivo, né, com essa tributação. Não pode ficar, senão fecha todas as usinas, porque não tem como concorrer. O sujeito não vai deixar, o cidadão não vai deixar de usar o álcool para usar a gasolina, porque vai ficar mais barato para ele. Hoje, em pouquíssimos lugares, o álcool compensa o abastecimento. Né? Sim. Talvez só em São Paulo. Em Brasília, por exemplo, o álcool não compensa, que é muito próximo do preço da gasolina. É mais ou menos em termos de 70% do valor da gasolina. Isso. Se passar de 70%, já é mais vantajoso usar gasolina. Uma última questão, senador. O senhor vê que a questão tributária entra na nossa conversa o tempo todo. E recentemente foi aprovado aqui no Senado um projeto de autoria do senhor, que está agora na Câmara, que muda a tributação desses aplicativos que hoje são muito comuns
para o transporte, né? Tem o Uber, Cabify, vários outros. Essa tributação era feita no local da empresa e agora, pelo projeto, que ainda tem que ser aprovado na Câmara, ela passa a ser feita no local onde ocorre a viagem. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual a importância desse projeto e como é que o senhor recebeu a aprovação dele aqui no Senado. Bom, quem não deve estar gostando de eu ter apresentado esse projeto é o prefeito de São Paulo, né? O Bruno Covas não deve estar gostando muito. Porque as empresas normalmente a sede são lá. Sim. E eu acho que a população de São Paulo entendeu o objetivo do projeto que eu apresento, porque é uma injustiça muito grande. E é uma arrecadação substancial, é bastante recurso, bastante dinheiro. Com a dificuldade que os municípios estão, qualquer aditivo que venha nas suas receitas, que venha aumentar a sua receita, é importante. Não é justo que o serviço prestado, por exemplo, lá em Porto Alegre, que é prestado lá na Bahia, pague o seu tributo em São Paulo, né? Estou legislando contra o meu estado, mas eu estou fazendo justiça. Mas é a favor dos municípios, né? Porque também os municípios do interior de São Paulo não recebiam essa arrecadação. Acredito que isso não vai alcançar, a maioria dos municípios que são pequenos não vão ter. Sim, que não tem esses aplicativos. Não vão ter os aplicativos. Mas nós temos grandes cidades lá em São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Presidente Prudente, Sorocaba, Marília, Araçatuba e tantas outras, que vão perder receita e destinar essa receita para a capital São Paulo não tem muito sentido. Que é o que acontece hoje, né? Na atual forma de tributação. Hoje acontece. Nós aprovamos por unanimidade, aliás, não foi unanimidade porque um voto ficou contra. Aliás, ficou contra até contra a orientação do partido, mas tudo bem. Chegamos, aprovamos isso daí e agora estamos nos esforçando na Câmara. Na Câmara, o relator aquele ex-senador de Santa Catarina. O Esperidião Amin, que também foi governador de Santa Catarina, né? E existe um projeto que trata da mesma natureza de um deputado do Rio Grande do Sul, o Renato Mulling. Os dois podem ser analisados conjuntamente. Podem ser analisados conjuntamente. Eu até vou procurá-los. Vou procurar primeiro o colega Roberto Mulling e falar com o Esperidião Amin para a gente dar um andamento rápido nessa aprovação lá. Acredito que seja aprovado, porque não tem como ficar contra alguma coisa que faz a justiça que esse projeto faz, da forma que faz. Senador, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aí para, sempre que for convidado, terei o prazer de vir conversar com vocês e com os nossos telespectadores. Bom, nós agradecemos a você que acompanhou o nosso programa Assunto de Estado. Essa entrevista já está disponível lá no site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Você pode baixar, usar nas redes sociais, assistir de novo, distribuir. Pode sempre entrar em contato com a TV Senado ligando de graça para o 0800 61 22 11. Obrigado pela companhia e até a próxima.